trocar. Valeu, Lobo! A gente se encontra... Vou reencontrar o Lobo na próxima quarta-feira, lá em Augusto Corrêa. Remo. Ô, Leão. Leão que tá ferido. Vai encontrar o irmão dele. Ele é um pouco mais... É o irmão mais novo dele, que é o Leão Santareno, né? É verdade. São Francisco tem 90 e poucos anos, o Clube do Remo mais de 120, então... O Leão é aquele... Não vou falar o que eu tô pensando, mas o Leão, ele é o filho mais velho. Sabe quando tem um menino bem novinho, assim? Quando tu teve teu filho, Gabriel, com 16 anos, aí tu se separou, aí com 46 anos tu teve outro filho. Foi igual a tua vida, assim, a diferença entre o Leão de Belém e o Leão de Santarém. Então o Remo tá indo encontrar o irmão dele, mais novo, do oeste do Pará, que o Remo fez lá, que o Gabriel fez lá em Santarém, cobrindo as paradas de mídia dele. E é um jogo que tem, entre outros elementos, Filipão, a péssima condição do gramado do estádio de Belterra. Horrível. Não é? Não era pra ter jogo lá, né, Felipe? Cara, é o que a gente já vem falando desde o início do campeonato. Várias vezes a gente se perguntava assim, onde o jogo entre São Francisco e Remo vai ser em Belém? Porque parecia ser o mais viável. E olha, já tivemos jogos lá, e o que aconteceu hoje foi simplesmente um pedido do sindicato dos jogadores para que não tivesse jogo no local. A gente tá falando de Tuna, Amazônia, São Francisco e Capitão Poço, que já jogaram lá. E todos constataram, e a gente falou aqui nas imagens, o lado direito tinha um gramado interessante porque era tudo grama. Então era melhor do que se esperava. Do lado esquerdo existiam alguns buracos. No primeiro jogo, claramente existiam buracos. No segundo, existia simplesmente uma tinta verde em vários locais que era areia. Areia. Não é gramado ali, é areia. Então, é uma partida, assim, que a gente já vai até falar os relacionados do Remo, mas tem muitos meninos da base, tem muitos meninos também, jogadores profissionais já há algum tempo, que não devem ser utilizados. Por exemplo, a gente está falando do Cauã, zagueiro que ainda não estreou com a camisa do Remo. Pode ser que ele estreie nessa partida. E querendo ou não, para o menino da base, para o Cauã que quer estrear, para um jogador um pouco mais experiente que vai para o jogo, para o próprio goleiro, para o Igor Vinhas que deve ser o titular, e até para o Monte que pode estrear, o atacante que tem média de um gol a cada 2 jogos na temporada passada, é ruim para todo mundo do Remo e é ruim também para todo mundo do próprio São Francisco, que fez uma boa estreia nesse mesmo gramado, mas a gente está falando de um local que não reúne condição para jogo. E que, como o próprio sindicato dos atletas falou, aumenta muito o risco de lesão de vários atletas. Você, treinador do Clube do Clube do Remo, utilizaria um dos principais ativos do Remo para a temporada no jogo, Rafael Monte? Eu não utilizaria. E você? Eu também não. E eu utilizaria o menor número possível de jogadores que você acredita que serão úteis para a Série B do Campeonato Brasileiro. Por exemplo, o Carlinhos foi relacionado, o Monte também. Passe os relacionados do Leão. Você acha que os dois vão ser discutir úteis para a Série A? Acho. Então, não colocaria no jogo. Sobre os relacionados, goleiros, Igor Vinhas e João Vitor. João Vitor, menino da base do Clube do Remo. Zagueiros, Thalisson, ex-Paysandu, Tassano, Cauã e Léo Andrade. 4 zagueiros aqui. Lateral esquerdo apenas o Jorge. Na verdade, se o Rafael Soares, da base, não for lateral, ele é o único lateral que foi relacionado. Não conheço a posição do Rafael Santos, se ele é lateral direito, se ele é lateral esquerdo, se ele é zagueiro, se ele é volante. Então fica aqui essa dúvida. Panagiotis Tatsides, que não foi relacionado para a Série A, sendo relacionado agora. Freitas, Cantígio, Cacaroto vindo da base. Atacantes, Rafael Monte, Carlinhos, Eduardo Melo, Marrone, Tico da base e Felipe também da base. Foram relacionados pelo técnico Juan Carlos Osório. Fica aqui a dúvida para quem vai ser o treinador do Remo nesse jogo. Muito foi falado em relação ao Flávio, mas aqui a lista de relacionados está com o nome de Juan Carlos Osório. A informação que eu tenho é que o Osório, inclusive, já foi para Santarém. Foi? Então deve ser realmente ele. Tá bom? Foi de avião fretado, inclusive, tá? Problema financeiro. Foi aquele que a gente recebeu. O Osório. Ele tem qualquer problema na vida dele. Financeiro não é. Financeiro. Meu amigo, já pensou em treinar a seleção mexicana há 4 anos? Somente a seleção mexicana ir para uma Copa do Mundo? Quanto será que é o contrato de um técnico desse, né, Felipe? Contrato de Copa do Mundo e de uma Copa do Mundo que, por sinal, ele avança para a segunda fase, eliminado pro Brasil, mas vence a Alemanha na estreia. 2 informações aqui do Remo também, Rodolfo. Dodô, hoje, confirmado
pelo Vila Nova. Vai com Deus? Já foi com Deus. Emprestado para... Você pagaria Uber pra ele ir se ele tiver problema do Uber ou não? É importante ter a certeza que ele estava até Valdecante, no aeroporto internacional de Belém. Então, o Uber, o 99, o táxi, até mesmo uma carona, eu acho que o torcedor do Remo ele poderia ter essa certeza de maneira mais certeza em relação à saída do Dodô, que ano passado, nessa mesma época do ano postal, era o melhor jogador do Remo. Muito louco. E que depois se lesiona ali naquela época da Copa Verde. Se lesionou contra o Capitão Poço. Ele nunca mais voltou a ser o mesmo. Foi emprestado até porque ele tem contrato com o Remo até o final da temporada. Você entendeu? Um cara começar tão bem e ter uma lesão e parece que ele foi abduzido. Desaprendeu, exatamente. Além dele, Iago Ferreira, de 24 anos, deve retornar de empréstimo ao Fluminense. Ele que é do Fluminense, estava emprestado ao clube do Remo. Foi trazido à equipe azulina pelo Marcos Braz e nunca jogou. Além disso, hoje o Remo confirmou o goleiro famoso para quem era criança nos anos 2000 e gostava de Padrinhos Mágicos, queixo rubro. Ivan, goleiro ex-internacional, que fez uma harmonização facial que não deu tão certo. Foi então, mesmo? Meu amigo, vou te mostrar a foto. Novo goleiro do Remo, ele foi daí, ele surge na Ponte Preta, vai para a seleção brasileira, já passou no Vasco, futebol internacional, futebol internacional e agora tá no clube do Remo. O Filipão vai mostrar a foto. Felipe, qual é o teu time que tu entrarias amanhã? Porque o Remo não tem lateral direito, só tem um lateral esquerdo para esse jogo. João Lucas e Marcelinho, eu achei um acerto da direção do clube do Remo não levar o Marcelinho para esse jogo. A gente sabe do histórico recente do Marcelo, né, cara, de se contundir. Ele, tanto no primeiro jogo, ele sofre um baque no jogo de estreia contra o Bragantino, então... Como é que tu armaria esse time do clube do Remo com base nos relacionados, Felipe? Rodolfo, provavelmente ele deve ir com 3 zagueiros, sendo que um desses zagueiros deve jogar na lateral. Então, eu iria com João Vitor. Eu quero ver o menino da base jogando menino da base, né? Seria interessante, né? Mas a gente sabe que é difícil, porque o goleiro é mais experiente. Exatamente. Né? Gorvinhas. Porque também, meu amigo, tu é o Igor Vinhas. Acabaram de contratar um goleiro pra ser reserva ou barra titular. Aí tu tira a moral do cara total, né, cara? E aí tu vai ser o terceiro goleiro. Tu não vai jogar nem o Parazão, pô. Aí é um pouquinho difícil também. Então, o Igor Vinhas, creio que ele vai com o Thalisson, como zagueiro pelo lado direito. O Thalisson, na estreia do técnico... Claudinei Oliveira, no passado pelo Paysandu, ele atua como zagueiro pelo lado direito, saindo como lateral em alguns momentos, então creio que seja ele. Quero ver o Cauã, que ainda não jogou. Tassano também, para voltar a ter ritmo, né? O Léo Andrade acabou de jogar uma partida, eu não tenho gostado muito do Léo Andrade, mas manter ele no banco. Jorge, por sinal, que em 2 jogos que ele foi relacionado, ele conseguiu ser reserva para um lateral esquerdo improvisado. Então, o Jorge ele tem que entrar em campo para ver se realmente ele tá tão mal assim. Meio de campo, Freitas, é difícil imaginar outro sem ser o Freitas, tá? Porque, por exemplo, se esse Rafael Soares for o volante, eu iria com o Rafael Soares, menino da base, para dar minutos para ele, né? Porque, por exemplo, eu não gostaria de botar o Cantígio neste gramado. Também não utilizaria o Bem Cantígio. como eu também não gostaria de botar o Panagiotis. Então, um pouquinho difícil, porque o meio do Remo quase não tem menino da base. Então vai ter que, por exemplo, colocar Freitas, Cantígio e Panagiotis para o ataque de Chico, Marrone e... eu iria com o Eduardo Melo nesse primeiro momento. Cara, eu utilizaria o Cacaroto, utilizaria o Chico. Tá aí. Eu ia com Chico, Cacaroto e Marrone. Eu começaria o jogo com os meninos da base, cara. Chico, Cacaroto e Marrone. Cara, eu não consigo acreditar que o Marrone esteja treinando tão mal. Também, eu acho tão mal. Pro Marrone não ser relacionado, né, você colocar o Jaderson, que não tá bem titular, mas tudo bem, o Jaderson, ok. Aí depois, poxa, o Jaderson se machucou. Vou colocar o Patrick, que é volante, vou colocar ele aberto pelo lado direito. Sendo que ano passado ele era primeiro volante. E a gente tá falando de jogador que já se provou muito bem na primeira divisão. Exatamente. Né, e aí, beleza, Patrick, vou te trocá-lo de lado. Vou colocar o Marcelinho improvisado também. E o Marrone não foi nem relacionado para você improvisar. Vou falar só de 2 jogadores, porque o próprio Jaderson chega aqui como ponta direita, mas ele já se provou jogar melhor como segundo volante, como primeiro volante quando ele foi acionado, como meia do que como ponta direita. Posição que ele tá jogando. Então foram 3 improvisos pro Marrone não jogar. Concordo contigo, amigo. Ele tem que estar muito mal. E vou falar que assim, o Marrone, em momento algum, ele se provou com a camisa do Remo merecer ser titular. Eu já falei aqui algumas vezes e mantenho minha opinião. Eu acho o Marrone craque. Acho que o Marrone, a maneira com que ele conduz a bola, com que ele dribla, ele é craque. Mas eu acho que o Marrone vive no mundo da lua também.
Quando é pra finalizar, ele dribla. Quando é pra driblar, ele finaliza. E quando ele acerta o momento que é pra finalizar, ele finaliza errado. Então, além disso, eu vejo que ele também falta um pouquinho de sangue. Ele te dá um pouquinho mais o gás. Tirando esses pontos, que só foram pontos negativos, eu gostaria de ver mais o Marrone, cara. O grande jogo dele foi contra o Avaí, né? Um dos primeiros jogos dele, né? Que a gente falou, tava até no estádio, eu falei, cara... O primeiro tempo dele contra o Cuiabá também foi bem legal. E só. Contra o Cuiabá em Belém, né? Em Belém, né? Eu acho que o Marrone, ele... Mas eu vou muito contigo. Falta ir pro Hemopa, o Marrone. Tem que estar treinando muito mal. Ele se mostra mal em campo. Mas... Pra ele não ter espaço no time que o Remo tá utilizando, cara, pro Marrone não jogar contra o Vitória da Bahia, um jogador com o histórico que o Marrone tem na primeira divisão, investimento que o Atlético Mineiro fez recente nele, cara. E não é, por exemplo, ele não jogou porque o Diego Hernandes ia jogar. Sim. Porque o Pikachu foi jogar aberto pro lado direito. Ele não jogou pro Jaderson, pro Patrick e pro Marcelinho, sendo que nenhum dos três a sua posição favorita é de ponta direita. Então tu faria igual eu, né? Utilizaria o Kakaroto como esse 10, né? É. O Tico, que jogou bem, eu também utilizaria os meninos da base. Rafael que eu falei, com a posição dele aqui. E sabe por que eu utilizaria também os meninos da base? Além da gente ver esses meninos jogando com o clube do Remo, eles se sentirem estreando como profissional, Felipe? Importante também para dar rodagem, para ver o que os meninos podem entregar no profissional. A gente fala tanto do Paysandu dando oportunidade para esses meninos. O Remo, ele pode usar o Parazão para isso. Vou até pegar uma fala do André Rizek no... E tem outro ponto, Felipe. Esses meninos... Eles jogam em gramados no interior do Pará, e em Belém também, na divisão de base, igual o pior a esse, Sim, pô. Exatamente. Então eles não têm problema nenhum de dominar a bola Rafael no campo Soares é meio campista, tá? Não sei se ele é meio ou se ele é volante, porque aqui não tem informação completa, mas ele é então eu utilizaria principalmente o Kakaroto, o Tico e o Felipe. Que são os caras que se destacaram Tico já na base. muito bem na Copa São Paulo. Então utilizaria o Tico para começar. Aqui tem a questão de moral, não é dentro do grupo, mas se não tivesse esse problema, que eu não sei se vier a ser um problema, utilizaria o João Vitor como goleiro também nesse jogo, diante do São Francisco, sem problema nenhum, para o menino estrear com a camisa do Remo. Eu acho importante. O último jogador, goleiro paraense que o Remo teve com destaque foi o Ivaí. 2026 já se vão... O Ivaí saiu em 2003, já se passaram 23 anos sem ter esse goleiro paraense. O Ivaí aqui do Jurunas, né? Que para mim, como eu falei, foi um dos 3 grandes goleiros que eu vi atuar com a camisa do Remo. Então, já se passaram mais de 2 décadas que o Remo não tem um goleiro aqui do Pará, né? E vai que o menino desse entra e se destaca, né, amigo? E o que eu tava falando, Rodolfo, em relação à fala do André Rizek no Instagram do Globo Esporte, foi que, a partir de agora, todos os times da Série A até março, eles têm uma decisão muito importante. Porque você tem no dia nobre da semana, no domingo estadual, e no meio de semana, a Série A. Apesar do dia nobre ser o domingo, o campeonato nobre é Série A, no meio de semana. No final de semana, você vai ter o Palmeiras, o Flamengo, o Grêmio, o Internacional. Todos esses times têm no estadual importante. Por exemplo, o São Paulo acabou de vencer o Flamengo, antes tinha perdido o clássico para o Palmeiras, agora tem um jogo, mais um clássico, se não estiver enganado, contra o Santos, sendo que o São Paulo é o antepenúltimo do campeonato. Ele está uma posição do primeiro time rebaixado no Paulistão. E o Santos, ele é o 14º, acho que ele está acima. Exatamente. Só uma o posição. Santos, por exemplo, ele não usou o time titular completo no Brasileirão, para usar no Paulista, porque ele corre risco de cair. Então são times que têm estaduais mais fortes. Remo, Bahia, Vitória, por exemplo, são times que têm estaduais mais tranquilos. Eles têm que aproveitar isso para rodar os times da base, para usar um time reserva no estadual e jogar com força máxima na Série A. Tem que ser feito isso. Então, por que não também dar chance para os meninos, ainda mais nesse momento? Ainda mais que você não tendo a certeza que tecnicamente, time do Parazão vai continuar jogando a Série A, porque foi o que aconteceu na primeira rodada. Ou se o time da Série A já vai estar disponível. O Monte, o Vitor Bueno, o Pico, os contratados agora, o Zé Wellison, o Frei, todos eles não jogam desde novembro. Alguns não jogam desde outubro e poucos jogaram em dezembro, como é o caso, por exemplo, do Pico, que jogou perto do Natal. Mas é uma minoria. A maioria também não joga há 2 meses. Não fizeram pré-temporada com o Remo. Então eles vão levar um tempinho um pouquinho maior para fisicamente estarem aptos. E que foi um erro muito grande de planejamento. Sim. Mas o tempo já é esguio. E quem falou que você tinha que cobrar resultados não tá mais aqui para ser cobrado também. Justamente. Então foi um tempo que o Remo desperdiçou. O Remo já deveria ter essa base. A gente bateu, falou sobre isso. Enfim, não é? Respeito pra caramba, vai fazer falta, mas também temos pontos que cometeu erros aqui no
Futebol Paraense. Filipão, 18,58. Valeu, Felipe. Forte abraço, meu amigo. Parabenizar o Luizinho que está aqui ao nosso lado também pela leitura do listão. Muito bacana. Forte abraço e até, no meu caso, até amanhã que estarei no jogo.